Fala galera concurseira, a disciplina é sobre arquivologia e o mapa mental de hoje é sobre a classificação arquivística. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação à classificação arquivística, nós temos a classificação quanto aos estágios de evolução, que é referente à teoria das três idades, quanto à classificação referente à entidade mantenedora, quanto à natureza documental e quanto à extensão ou abrangência de sua atuação, referentes a arquivos correntes. Com relação ao estágio de evolução, que refere à teoria das três idades, é o principal conceito utilizado na tarefa de diminuição dos volumes documentais. Sistematiza a organização intelectual e física dos documentos na instituição. Com relação aos valores dos arquivos, eles podem ser valor primário ou valor secundário. O valor primário também pode ser chamado de valor administrativo, legal, fiscal, funcional ou jurídico. O valor primário ele é referente aos arquivos corrente e aos arquivos intermediário. Os arquivos correntes, também pode ser chamado de arquivo ativo ou de movimento, são os arquivos que guardam documentos mais novos e que estão sendo resolvidos. Esses arquivos eles são descentralizados. Possuem alto valor primário e também possuem o seu acesso restrito. O armazenamento do arquivo corrente é feito em pasta suspensa. O arquivo intermediário também pode ser chamado de arquivo semiativo, limbo ou purgatório. Os arquivos intermediários que guardam documentos que já foram resolvidos, mas ainda podem ser questionados. Esses arquivos eles são centralizados, aguardam sua destinação final, que pode ser a eliminação ou a guarda permanente. Eles possuem baixo valor primário, otimizam espaço nos setores e também possuem seu acesso restrito. O armazenamento é em caixa, arquivo e estantes. A definição da permanência de documentos em arquivos correntes e em arquivos intermediários ocorre em função do nível do valor primário destes documentos, tendo como critério de medição a frequência de seu uso. Os arquivos de valor secundário, que também pode ser chamado de valores histórico, informativo ou probatório, são os arquivos permanentes, que também são considerados arquivos inativo ou ultimato. São arquivos que guardam documentos que já prescreveram e são guardados pelo valor histórico. São arquivos centralizados. Eles são inalienáveis e imprescritíveis e não podem ser vendidos, doados ou permutados. São documentos abertos ao público. São organizados por fundos. Não eliminam seus documentos. Refletem a origem e os objetivos da instituição. As atividades do arquivo permanente têm como mnemônico o acorde. Refere ao arranjo, conservação, referência e descrição e publicação. O arranjo está relacionado à organização dos documentos. A conservação refere-se a aumentar ao máximo a existência dos documentos, medidas de proteção aos documentos. Referência, relação ao arquivo com a instituição, sociedade, fatos ou eras específicas, política de acesso e uso aos documentos. Descrição e publicação, informações sobre os documentos ou o conjunto como um todo, acesso aos documentos para consulta e divulgação do acervo. O armazenamento, refere-se a caixa, arquivo e estante. Então, para fechar, dentro da teoria das três idades, nós temos os arquivos corrente, intermediário e permanente. O corrente e o intermediário possuem valor primário e o permanente, valor secundário. Com relação às formas ou tipo de aquisição de arquivos ou documentos, nós temos a transferência e o recolhimento. Lembrando, a teoria das três idades, nós temos o arquivo corrente, intermediário e permanente. O arquivo corrente e intermediário possui valor primário ou administrativo ou alguns outros valores, conforme eu já mencionei. Quando o arquivo corrente passa para o arquivo intermediário, ele é denominado como transferência.
essa passagem do corrente para o intermediário. Logo, na fase permanente, nós temos os valores secundário ou histórico ou outros valores, conforme já mencionado. Do corrente ou intermediário para o permanente, nós temos o recolhimento. Então, o arquivo corrente passou para o intermediário, a transferência. O arquivo intermediário passou para o permanente, ao recolhimento. Porém, ele também pode ser repassado do corrente para o permanente direto, sem passar pelo intermediário, que também será denominado recolhimento. Então, para fechar, do corrente para o intermediário é a transferência e do corrente para o permanente é o recolhimento. Do corrente para o intermediário, transferência, e do intermediário para o permanente também se dá como recolhimento. No permanente, nós não temos a eliminação ou descarte. Agora, do corrente ou intermediário, pode haver a eliminação ou descarte. Então, caso o arquivo, ao invés de ir para o intermediário, ele pode ir direto para a eliminação ou descarte. E o intermediário, caso ele não vá para o permanente, também pode ir para a eliminação ou descarte. Logo, todo esse processo nós chamamos de ciclo vital dos documentos. É o trajeto da documentação que inclui sua tramitação até sua destruição ou destinação à guarda permanente, de acordo com suas funções. Com relação ao arquivamento, nós temos os arquivamento vertical e o arquivamento horizontal. O tipo de arquivo no arquivamento vertical refere-se aos arquivos correntes. As características: os arquivos correntes vertical, eles ficam de lado a lado, dessa forma. Dessa forma facilita a busca. O tipo de arquivo horizontal refere-se aos arquivos permanentes. A sua característica: os arquivos ficam uns sobre os outros, em pilha, dessa forma aqui. São os arquivos horizontal. Conserva melhor os documentos. Documentos de grandes dimensões, mapas, cartazes e plantas, deve-se evitar dobrá-los. A classificação arquivística quanto à entidade mantenedora. Elas podem ser público ou privado. Os arquivos públicos referem-se aos arquivos federal, estadual, municipal e distrital. O arquivo privado são os arquivos comerciais, institucionais ou pessoais ou familiares. Os arquivos quanto à natureza documental podem ser os arquivos especiais ou especializados. Os arquivos especiais referem ao suporte do documento, onde suporte é o material em que a informação foi registrada. Exemplo: papel, CD, fita, mídia, película, papiro, pergaminho. Os arquivos especializados, também conhecidos como arquivos técnicos, referem-se à área de conhecimento do documento. A classificação arquivística conta a extensão ou abrangência de sua atuação. Refere-se aos arquivos correntes. São divididos em arquivos setoriais ou central geral. O arquivo setorial referente junto aos órgãos operacionais. Os arquivos central ou geral destinam a receber os documentos dos diversos órgãos que entregam a estrutura de uma instituição, acumulados em um único local em unidades distantes. É isso aí, galera. Esse foi mais um Mapa Mental de hoje e até a próxima.